Pode aplaudir o Senhor por essa noite, por tudo que Ele está fazendo nesse lugar, por todo o mover do Teu Espírito sobre a vida dos adolescentes, sobre a vida dos jovens, sobre as famílias, sobre os casamentos, sobre a Tua vida, sobre tudo que o Senhor está fazendo aqui, Senhor. Oh, meu Pai, vem, vem, Espírito Santo de Deus. Você é bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor, toma o mais alto lugar. Oh, meu Pai, toma o seu lugar esta noite. Esse culto é para o Senhor, meu Pai. Vem passeando o nosso meio, Espírito Santo de Deus. Senhor, começa a curar. Cura as mentes. Senhor, cura o Arnaldo, meu Pai, de toda a enfermidade. Cura, Senhor, todos os jovens, todo espírito de depressão, toda ansiedade, toda opressão, eu te repreendo em nome de Jesus. Não há espaço para você aqui, só espaço para a presença do Senhor, tocando a tua vida essa noite. Oh, Senhor, seja bem-vindo nesse lugar. Você pode adorar o nome do Senhor, você pode dizer que Ele é santo, Ele é adorado, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Essa igreja te ama, Senhor. Essa igreja só quer a tua presença, meu Pai. A tua presença é suficiente. A tua presença basta, meu Pai. Aleluia, aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Quero dizer que o Senhor está aqui. Se você acha que você veio por um convite, se você acha que você veio para ouvir um bom louvor, eu quero dizer que o único motivo de você estar aqui é porque a presença do Senhor te atraiu essa noite. A tua presença do Senhor, a presença do Senhor te atraiu até esse lugar, porque pode até parecer que é o fim. Pode parecer que você tenha perdido muitas coisas, mas eu quero dizer que Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de novos começos. Quando você acha que é o fim, quando você acha que está bom, quando você acha que não vai sair desse lugar, o Senhor vem e te surpreende, como tem feito conosco. Quando nós achávamos que aqui estava bom, né? Olhando para trás, nossa, já estava bom. Porque conseguimos sair da nossa casa, fomos para um auditório, já estava bom, o Senhor já estava fazendo. E aí o Senhor vem e coloca no coração do Léo para nós irmos para outro lugar. E aí o Senhor entrega esse lugar aqui. E era tão grande para o número de pessoas que tinha. Porque às vezes Deus te dá um sonho, Deus te dá um projeto, você vai falar assim, não faz sentido para aquilo que eu estou vivendo nesse momento. Não fazia sentido ter uma igreja tão grande para o número de pessoas. Como não fazia sentido para Noé construir uma arca num tempo que não chovia. Não fazia sentido, mas Noé entendeu que se ele andasse com a visão da terra, ele jamais construiria aquela arca. Mas ele entendeu que era necessário andar com as medidas do céu. Andar sendo conduzido pela voz do céu. Eu quero dizer que a cidade de Belém é um sonho que hoje já é uma realização. E não porque vai ser uma cidade de Belém, mas vai ser um lugar onde o nome do Senhor vai ser propagado por todas essas regiões. Jacarepaguá, Taquara, Barra, Recreio, Caxias, Cabo Frio. Ide pregar o evangelho. Eu sei o que vai ser um propagador. Não se refere a um nome, a uma placa, mas se refere a Jesus sendo pregado, anunciado naquela cidade de Belém. O Senhor está largando as nossas tendas e Ele fala, finca as estacas, porque aonde você fincar, eu vou dar. O Senhor está dando um novo lugar para a gente. E nós estávamos ali semana passada numa pizzaria, alguns irmãos foram, e o Léo estava fazendo ali um mini projeto, né, um esboço, né? Que eu falo que meu marido é um engenheiro frustrado, que adora. A gente não pode entrar em nenhum lugar, mesmo que seja provisoriamente, ele quer fazer obra.
tudo ele quer fazer obra. E ele estava ali esboçando, fazendo uns esboços. E Deus vai dar as medidas. Deus vai dar, e nesse primeiro momento não vai fazer tanto sentido para o tamanho que Deus está nos dando e para as nossas necessidades hoje. Mas Deus é um Deus que vê lá na frente. E quando nós entrarmos lá, vai fazer todo sentido, porque Ele vai mandar mais vidas, Ele vai mandar mais trabalhadores, Ele vai mandar mais crianças. Então hoje não faz muito sentido, porque nós poderíamos fazer 2, 3 cultos aqui, mas para aquilo que Deus vai fazer. E quem decide caminhar pelas medidas do céu vai experimentar coisas grandes. É tempo de construirmos a nossa arca. Não faz sentido para o mundo uma igreja num tempo de crise, num tempo que nós estamos vivendo de escassez, mas no céu numa crise. No céu não há escassez. E eu quero dizer que não se refere apenas a uma igreja nascendo, mas se refere a um exército de resgate que está sendo levantado para resgatar vidas para Jesus no Rio de Janeiro. Em todos os estados estão sendo alcançados, fora do país. Se trata de um exército de homens e mulheres. Exército de resgate. Resgatar o quê, pastora? Vidas para o reino. Vidas para Jesus. Mas só vai entender isso quem decidir ouvir a voz de Deus e andar sobre as medidas da terra, não, do céu. E andar sobre as medidas do céu não faz muito sentido para aquilo que você está vivendo hoje. E como nós vamos para um lugar novo, e sempre é assim, né? Se vamos para uma casa nova, se vamos começar um emprego novo, se vamos começar o próximo período da faculdade ou na escola, nós nos preparamos para isso, não é isso? Quem tem filho pequeno é a mochila nova, não é? É o material novo, é o caderno novo, é um emprego novo, você compra uma roupa nova. Uma casa nova, você vai deixando, você começa primeiro arrumando as gavetas e tirando tudo que não vai servir para esse lugar novo. Você vai começando a abrir espaço, deixando para trás. Eu quero dizer que para esse lugar novo que Deus está entregando para você, é necessário limpar as gavetas da tua vida. Não dá para nós irmos da mesma forma, com a mesma mentalidade, com o mesmo olhar que nós estamos tendo agora. É necessário uma nova medida de azeite. É necessário um vinho novo para o lugar novo que Deus está nos levando. É necessário sairmos de uma mentalidade de menino. É necessário arrumarmos a gaveta da nossa vida e falar: Senhor, limpa. Eu quero tirar. Eu quero renunciar. Eu quero abrir mão. Eu não quero mais ser uma igreja ouvinte. Eu não quero ser uma igreja que vem só domingo de ceia. Eu não quero ser uma igreja que vem apenas em alguns cultos, mas que ama Jesus. Não. Seja uma igreja totalmente rendida, entregue ao Senhor. Que a sua vida seja anunciar o evangelho através das suas atitudes. Hoje o Souza pregou aqui e ele falou: eu sou conhecido como jogador, atleta, mas um dia eu não vou ser mais isso. Porque eu quero ser conhecido como filho de Deus. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual o nome que as pessoas têm te dado. De repente é o nome da sua dor, da sua amargura. Mas eu quero dizer que você é filha e nós vamos herdar uma terra prometida. Um lugar novo, se prepare. Venha se alistar nesse exército, renovando as suas vestes espirituais, renovando a tua mente. Vamos para um lugar novo, então é tempo de nós nos fortalecermos espiritualmente para esse novo, para esse espaço novo que Deus quer fazer primeiro em nós. Porque Deus não está dando apenas um lugar físico, mas Ele está nos dando a oportunidade de crescimento espiritual. Ele quer nos levar para um outro lugar no espírito. Ele quer nos levar a outro nível. Ele quer mudar a nossa estação. Tem gente andando na mesma estação durante anos e não está conseguindo experimentar as maravilhas de um tempo novo, de uma nova estação. Então, igreja, então jovens, mergulhe. Mergulhe na presença. Gaste a vida de vocês para Jesus. Gaste a vida de vocês em falar do reino, em estudar a palavra, em ter intimidade com o Senhor, porque há tempo. Ele vem. Nós nos preparamos para tantas coisas, mas a pergunta é: você tem se preparado para a volta de Jesus? Você tem se preparado
para a volta do noivo. Isso eu preciso falar com você. Foi uma palavra, eu quero que os intercessores comecem a orar por mim. Porque eu falei, Senhor, que temor para falar nessa palavra. Porque é uma realidade. Você crendo ou não. Se eu fosse você, eu ia crer. Para que você não fique de fora. Quando a porta fechar. Eu quero começar no capítulo 24, em Mateus. O Senhor, Ele vai falando aqui, Jesus, Ele vai explicando. Ele vai dando um sermão profético sobre os princípios das dores. Depois Ele vai falando sobre a grande tribulação. Mas no capítulo 24, versículo 4 até o 8, eu quero ler com você, porque aqui Ele vai falar para os discípulos que questionam Jesus a respeito de qual é o sinal que haverá da tua vinda e do fim do mundo. E aqui o Senhor fala do princípio das dores, dos sinais que anunciam os princípios das dores. E Ele começa dizendo, Jesus respondendo aos discípulos. Amém? Você está aí comigo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. E enganarão a muitos. Isso já está acontecendo? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Quando você vai ver em Lucas, ele fala que o amor de muitos esfriaria, que levantaria vários profetas. Então, assim, a Bíblia está o tempo todo, ela vai relatando sobre os sinais, sobre o princípio das dores. Então, é uma coisa que o Senhor Jesus já havia anunciado. E nós estamos vivendo os sinais dos princípios das dores. E eu preciso dizer para você que as coisas, elas vão piorar. Jesus não nos enganou. Mas a questão não é temer diante das coisas que vão acontecer. A pergunta é, você está preparado? Você tem se preparado? Nós na vida nos preparamos para tantas coisas. Nos preparamos para a velhice, não é isso? Eu comecei a malhar, comecei agora a cuidar melhor da minha alimentação, eu e o Léo, porque nós estamos nos preparando para a idade que vai chegar. Nos preparamos tantas coisas, nos preparamos financeiramente para o futuro. Mas a maior pergunta hoje é, você tem se preparado para a volta de Jesus? Quando nós vamos para Mateus 25, eu quero ler com você que aqui fala um sermão profético, que fala da parábola das 10 virgens. Eu quero que você leia, você marque na sua Bíblia, você leia em casa, você procure outros versículos que citam sobre isso, porque você não pode ser enganado. E a Bíblia diz que nós seremos enganados, muitos serão enganados nos últimos dias. Então ele diz lá, aqui é uma lamparina. Então o reino dos céus, ele será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide,
antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada por essa revelação, Senhor. Obrigada por essa palavra de despertamento, essa palavra de sinalização, meu Pai. Diante de tudo que nós estamos vivendo, que o Teu Espírito venha conduzir. Venha me usar de uma forma sobrenatural, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito através da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então aqui o Senhor Jesus estava falando sobre um sermão profético, sobre a sua vinda, sobre um tempo de despertamento que nós precisaríamos viver. E ele cita uma parábola das 10 virgens. É interessante que ele começa falando, eu quero que você deixe no quadro, porque eu vou explicando cada versículo. Por favor. Ele fala que o reino dos céus, ele é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então é preciso você entender que naquela época, o esposo, um casamento judaico, o esposo ele vinha ao encontro da noiva. E quando ela avistava, ela saía ao seu encontro com a lamparina, que era uma forma de conduzir o caminho, dela enxergar o caminho, de enxergar o noivo, uma forma dele ver a noiva. Então aqui está dizendo que eram 10 virgens. Fala de santidade. Então, todas elas tinham algo em comum. Nesse primeiro momento, todas eram iguais. Se você olhasse para as 10 virgens, elas eram virgens, eram santas, ou seja, eram purificadas, eram separadas. Kadosh significa que é santo, purificado, significa que é separado. Não quer dizer que não venhamos a pecar, mas quer dizer que nós não ficamos na prática do pecado, mas sim há um arrependimento. Isso é ser santo, porque ele fala, ser de santos como eu sou santo. Então o que ele diz? Não vive na prática do pecado. Busque se limpar, busque se lavar todos os dias, busque ser separado do mal, ser separado das práticas do mundo. Então as 10 virgens, elas tinham as mesmas características. Eram virgens, estavam preparadas com os vestidos, esperando o noivo. Todas preparadas para o dia do casamento. Então elas tinham isso em comum. E todas tinham uma lamparina nas mãos. Então, todas tinham uma lamparina, todas queimavam. Todas ali tinham óleo para queimar a lamparina. Todas aguardavam o noivo. Todas estavam prontas esperando o noivo. Quando você olha no versículo embaixo, mais 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, elas tinham as lamparinas, mas só 5 tinham uma reserva. 5 tinham reserva. Caso no meio do caminho faltasse o azeite, elas tinham como reserva. Então, o que o Espírito quer revelar à igreja é que não adianta você estar queimando hoje, se amanhã você não tem mais fogo. Não adianta você estar queimando hoje por Jesus, se amanhã você volta para o mundo. Não adianta hoje você estar queimando pela presença do Senhor, mas você não tem reserva. E a reserva fala, é interessante que nós só vamos entender a diferença de uma para outra quando o dia mau chega. Quando o dia mau chega, nós vamos entender a diferença daquela que tem a reserva e daquela que não tem. O que é uma reserva de azeite? Quando nós entendemos, olhamos para o processo de fazer o azeite, ele passa por uma prensa. E ali nós temos 4 tipos de prensa. Aonde vem o azeite? O primeiro azeite é da unção, da consagração. Depois vem o azeite da alimentação.
depois vem o azeite que é usado para alimentação, depois o azeite para ligar as lamparinas, para luz, e depois o azeite que é usado, aquele óleo que é usado para se limpar. E quando eu estava lendo isso, é muito interessante porque nós precisamos o tempo todo ter azeite de reserva. Porque o azeite ele serve também para nos lavar, que é o Espírito Santo de Deus que vai trazer discernimento à nossa vida. Através da revelação da palavra, e vai nos lavando, vai nos limpando. O azeite serve como alimento, nós somos alimentados no processo com Deus. Cada vez que nós buscamos a palavra de Deus, Ele vai nos alimentando. Nós vamos trocando o nosso cardápio, abrindo mão do cardápio do mundo, para nos mergulharmos e nos deliciarmos com o cardápio que o céu tem para nós. O azeite ele também fala de unção. Lembra quando Davi foi ungido e foi derramado um azeite naquele chifre? Fala de unção. A igreja precisa ter unção. A igreja precisa ter presença de Deus, para nós conseguirmos ver a manifestação do teu poder através da cura, dos milagres, da restauração. Uma igreja sem azeite é apenas uma reunião de pessoas. Uma igreja sem o poder do alto é apenas uma palestra. Você precisa ter azeite. As pessoas precisam chegar perto de você e sentir algo diferente em você. Não algo que a terra pode dar, não algo que é encontrado nas lojas, porque você está se vestindo bem ou está com uma maquiagem diferente. Não, não. As pessoas precisam enxergar o teu espírito através da unção que você carrega, através do óleo que está sendo derramado sobre a vida de vocês. Davi era um menino que não era nem aceito pela sua família. Não tinha pinta de rei, porte de rei, nada. Mas ele tinha unção. Ele tinha a presença de Deus. Ele tinha o poder do alto. E por isso que Deus colocou ele no trono. E por isso que ele entende que ter a unção, ter a presença é muito maior do que o lugar que Deus pode nos colocar. Porque Saul também tinha um trono, mas ele não tinha mais a presença. Então, é sobre essa unção que nós precisamos carregar, ter reserva. E quando que nós vamos ter a reserva? Quando que vem a reserva? É os momentos que você dobra o seu joelho no chão. Os momentos que você vem para a igreja, você fala, parece que nada está acontecendo, mas está enchendo a sua botija. O azeite está sendo derramado na sua botija. Quando você começa a orar, quando você começa a adorar na sua casa, mesmo que tudo pareça um caos, você continua adorando, glorificando o nome do Senhor, falando: Senhor, eu creio na libertação da minha família, eu creio na libertação dos meus filhos, eu creio na restauração da minha casa, meu Pai. É quando você começa a profetizar palavras de vida e não de morte, e aí o azeite vai enchendo a tua botija. O azeite vai sendo derramado. O azeite vai sendo transbordado. Porque a pressão que faz derramar o azeite que vem da azeitona. Sem pressão, nós não conseguimos reconhecer quem é de verdade uma noiva prudente. Sem a unção, não há unção sem pressão. Não há óleo sem passar pela prensa. Por isso que as lutas que você passa, os desafios que vocês passam, é apenas Deus te forjando. É apenas Deus te pressionando para sair o óleo, para sair o melhor de você, para sair o óleo da unção, o óleo do renovo, o óleo da presença de Deus. Por isso se submeta ao processo de Deus, porque o que vai sair de você é tão poderoso, é suficiente para fazer você permanecer, mesmo no dia mau, mesmo no dia difícil. E ela vai falando que elas não levaram azeite consigo. Elas não tinham azeite. Por que elas não tinham azeite? Será que realmente elas estavam desejosas por esse momento? O que fez essas noivas perderem o tempo de buscar o azeite? Será que são as idas ao mundo? São aquelas noivas que estão aqui buscando o amado, mas ao invés de estar buscando o azeite, está no mundo. Está se distraindo com as coisas do mundo. É aquela noiva que, Senhor, está demorando muito. Eu não quero passar pela prensa.
Eu acho que eu vou dar uma voltinha lá fora. É aquela noiva que quando alguma coisa não acontece do jeito que ela quer na igreja, ela prefere ir lá para fora. E aí ela perde o tempo do azeite. Ela perde o tempo em que ela era para estar reservando o azeite. Ela perde o tempo se distraindo com as coisas do mundo. Por isso que eu quero dizer, ele vem. E como está a sua reserva? O que você tem feito para ter reserva na tua botija? Não adianta queimar. Interessante que todas esperavam o noivo. Mas o que as 5 tinham, as loucas, não era suficiente para queimar até o final. E elas falam assim: e tardando o esposo, tosquinejaram todas e adormeceram. Tardando. Deus tarda? Deus demora? Não. Deus vem na hora exata. O problema é que nós queremos que Ele venha no nosso tempo, na nossa hora. Mas eu quero dizer que Ele que é o dono do tempo. E as coisas acontecem debaixo da tua ordem. Nós achamos que Deus está tardando. Senhor, mas o Senhor está demorando muito. Prefiro dar uma voltinha no mundo. Senhor, está demorando muito, mas o demorar de Deus significa o tempo da espera. Mas eu quero falar o seguinte, quero te fazer uma pergunta. O que você faz no tempo da espera? Como você tem esperado até que Ele te responda? Indo lá fora, dando o seu jeitinho, ou submetendo a prensa? Enchendo a tua botija de azeite enquanto Ele não vem. Mas Ele demorou muito. Deus não demora. Eu quero dizer que não é do teu tempo, não é no meu tempo, é no tempo dele. Mas você precisa ter azeite até que Ele venha. Até que Ele volte. É preciso ser constante. Não adianta queimar hoje, ser intenso hoje. As 10 eram iguais, até que Ele começou a demorar. As 10 eram iguais. Em outras palavras, as 10 frequentavam o mesmo culto. Eu acho que as 10 até tocavam na igreja, cantavam. As 10 até pregavam. Você olhando, elas eram iguais. Elas trabalhavam também no servir. Eram virgens, separadas. Estavam esperando o noivo. As 10 ficavam ali fora, esperando as pessoas entrar na igreja, dando boas-vindas. Elas faziam parte do corpo. Elas sabiam quem elas estavam esperando. Elas sabiam quem era o noivo, mas elas falaram: o momento está demorando muito. Eu só tenho azeite para esse tempo, para esse momento. É quando a gente fala para Deus: Senhor, eu não estou aguentando mais, ó. Vou te dar um prazo. Só vou esperar mais alguns meses. Por isso que você é aquele crente que muitas vezes está cheio de Deus hoje. Está com tanta fé suficiente para comprar um terreno de tantos mil. E amanhã não tem nem fé para comprar uma bicicleta. Porque Ele tardou. Porque Ele está demorando. Mas eu quero dizer que Ele não vem buscar uma igreja inconstante. Ele vem buscar uma igreja consistente no queimar. Que queima hoje, que queima amanhã cheio de problema, que queima depois com a vida lá em cima, com as finanças lá em cima, mas que continua queimando quando o luto e a dor chegam na sua casa. É essa noiva que Ele vem buscar, a igreja. Uma igreja constante que queima por Jesus todos os dias. E veio a noite. E veio a noite. E ela diz assim: e tardando o esposo, elas adormeceram. Porque nós cansamos durante a caminhada, correto? Todo mundo cansa. A gente fraqueja, desanima. Mas nesse processo, você não pode deixar de continuar aguardando o seu óleo. Tá cansada? Mas ora. Tá doendo? Continua adorando. Eu me lembro que quando eu passei por um momento difícil da enfermidade do meu filho, eu confesso a você que eu não tinha força para orar muitas madrugadas, mas eu adorava. Eu colocava louvores e eu ficava adorando, adorando. Era tudo que eu podia, tudo que conseguia sair de mim era adoração. Tá doendo, adore. Mas vai pensando na reserva de azeite, que vai te preparar para a volta de Jesus.
Vai pensando, tá doendo, adore. Ele não voltou para casa, continua adorando. Está convivendo escassez, continue glorificando o nome do Senhor. Continue olhando para a presença mesmo na ausência. Continue contemplando quem Ele é, mesmo quando a provisão não chega. Mas continue sendo uma noiva prudente, que não abre mão do óleo, que não abre mão de passar pela prensa, que não abre mão de passar pelo tempo da espera. Lembra do odre? Que ele fica lá esperando na fumaça durante um tempo. É o tempo da espera. O tempo da espera que Noé viveu durante 120 anos. Enquanto ele construía a arca, Deus estava restaurando a tua vida, te preparando para aquele propósito. O tempo da espera te prepara. O tempo da espera te reconstrói. O tempo da espera te forja, te faz amadurecer. Ninguém sai do tempo da espera com os mesmos olhos. Você passa a olhar tudo em volta de uma forma diferente. Ninguém passa por um processo, por uma adversidade da mesma forma que entrou. Deus nos traz amadurecimento. Ele abre os nossos olhos espirituais e nós conseguimos enxergar que nós não saímos da mesma forma. Muitas vezes o problema está ali, o traidor está ali. Quem te traiu continua da mesma forma, não mudou, mas você muda. Ninguém sai do processo de espera com Deus se não for transformado. Todos nós passamos pela prensa. E o melhor é revelado, que é o azeite. E é muito lindo porque a azeitona, uma pessoa pode deliciar aquela azeitona, se deliciar. Mas quando aquelas azeitonas passam pela prensa, aquele óleo serve para abençoar a vida de tantas pessoas. Entenda que essa prensa que você está passando é porque você vai ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Entenda que essa prensa, esse processo, é para que esse óleo venha escorrer sobre a tua vida e venha abençoar a vida de outras pessoas. Sabe o tempo da prensa que nós passamos? E que muitas vezes eu falava, Senhor, não. Ai, eu quero sair desse lugar. Eu não quero mais passar por essa prensa. Agora eu entendo. O óleo não podia ficar só em mim aqui dentro guardado. Ele tinha que escorrer pela vida de outras pessoas. Ele tem que tocar gerações. Ele tem que tocar a sua família. O teu óleo tem que tocar a tua família. Tem que tocar gerações. Gerações vão ser alcançadas através da vida desses adolescentes. Eu creio nisso. Nós estamos aqui marcando uma geração, levantando um decreto de vida, levantando homens e mulheres adoradores que vão entrar naquelas escolas, naquelas faculdades, com outro discurso, com uma outra agenda. Não a agenda da terra, mas a agenda do céu. E não tenham medo, porque o que vocês carregam, ninguém carrega, eles não carregam, que é a presença de Deus dentro de vocês. Oh, o que o Senhor pode fazer com um homem e uma mulher cheio de óleo, cheio da presença de Deus. É o que o Senhor vai fazer. Eu profetizo sobre a vida de vocês, jovens. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Vocês marcarão essa geração. Vocês marcarão o bairro, a vizinhança de vocês. As pessoas vão saber que tem um crente, tem um homem e uma mulher de Deus no condomínio de vocês. Por que vocês vão pregar? Porque vão ver que tem óleo escorrendo de vocês. E vão querer tocar naquilo que está sendo derramado através da vida de vocês. E é uma fonte inesgotável. É uma fonte, é só estar ligado na videira. É só estar enxertado na videira. É só estar ligado na oliveira. Porque nunca para de cessar. Não cessa. E ele vai falando, mas elas adormeceram, porque a gente adormece. Pode entrar a frieza espiritual. Pode acontecer disso. De dormir, todas dormiram. As prudentes e as imprudentes. Porque pode acontecer de dormir. Mas agora que vem. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. À meia-noite, posso falar, ele vai vir no maior momento de adversidade. Ele não vai vir quando tudo estiver claro. Ele vai vir na meia-noite, tempo de trevas. As coisas não vão ficar melhores. Nós que vamos ser cheios do óleo. O nosso compromisso é com Ele.
E Ele vem, não importa como o mundo está. O que importa é que o óleo tem que ser derramado sobre a tua vida. Porque Ele vai vir à meia-noite. Tempo de trevas. Tempo de escuridão. Mas alguém fala assim: Ele vem. Acordem. Tinha alguém que não estava acordado, que não estava dormindo. Não dá um nome. Mas o que importa é o que essa pessoa fez. Eu quero falar para você que pode ser que tenham muitos dormindo. Mas tem uma igreja gritando: Ele vem. Tem os profetas gritando: Ele vem. Tem a Bíblia, a palavra do Senhor, dizendo ainda: Ele vem. Tem missionários largando a sua família, abrindo mão da sua vida e entrando em lugares de perseguição para dizer: Ele vem. Ele vem. Ele vem. Você tem reserva. Você tem reserva, porque Ele vem. Alguém está acordado. Tem uma igreja que não dorme. Você pode ser esse Ele vem na vida de alguém. Você pode ser esse que vai despertar a vida de outros, dizendo: Ele vem. Porque tem uma igreja que não está dormindo. Tem profetas que não estão dormindo. Tem homens e mulheres de Deus que não estão dormindo e estão dizendo: Ele vem. Acorda, igreja. É tempo de despertamento, porque Ele vem. O Rei está voltando. E como estão as suas reservas? Ele vem. Ele vem, amado da nossa alma, desejado das nações. Ele vem. Ele vem. Ninguém pode impedir. Ele vem. Acorda, igreja. Acorda, você que está frio espiritualmente. Acorda, você que dormiu. Às vezes você está cansado, tem desistido da tua vida, está dormindo, mas não finja que não está ouvindo o despertar da trombeta. Ele vem. E Ele diz: sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Elas não saíram de qualquer jeito, elas começaram a olhar para a lâmpada. Porque se não tiver a lâmpada, elas não conseguem ver o noivo não consegue ver. Mas as loucas disseram: me dá do teu azeite, o meu já está apagando a minha lamparina. Não é suficiente. E as prudentes falam: como? Como que eu vou dar? Se eu te der, eu vou ficar sem, porque deixa eu te falar, a salvação é individual. O que você busca no seu secreto é para você. Lembra aquela viúva com seus filhos? E o profeta fala: pega muitos vasos e vai para o seu quarto, vai para sua casa, vai para o seu lugar de intimidade, vai para o seu lugar de secreto, de relacionamento. E ali o óleo começou a escorrer. E quantas vasilhas ela colocava à disposição, mais do óleo vinha. Aquela mulher estava dizendo o seguinte: eu quero reservas na minha casa. Eu quero muitas vasilhas. Não só para hoje. Tem gente se contentando com o que tem hoje. Tem gente se contentando com um culto. Tem gente se contentando com um mover. Tem gente se contentando em vir aos cultos apenas em dia de ceia. Tem gente se contentando dizendo: mas eu tenho Deus no meu coração. Mas tem azeite na vasilha? Todas tinham azeite. Todas falavam: eu estou esperando o noivo. Todas tinham Jesus no coração. Mas Ele não quer saber disso. Ele quer olhar para você: o que você fez enquanto eu não cheguei? O que você tem feito enquanto Ele não vem? Mas eu sou boazinha, eu não faço mal para ninguém. Não entra. Esse não é o argumento para você entrar, para ceiar com o noivo. É se tem azeite. Se mantém a lamparina acesa até o final. Essa palavra é muito profética, porque há 2 semanas atrás eu fui pregar num encontro.
E uma pessoa que me conheceu pelas redes sociais, ela foi para esse lugar e ela falou: pastor, eu quero te entregar um presente. E ela falou assim: é uma lamparina. E o Senhor tem 2 semanas falando, queimando sobre as lamparinas no meu coração. E eu, Senhor, é agora. Eu vou pregar sobre a lamparina, e Ele tem ardido essa palavra no meu coração, porque é tempo das nossas lamparinas permanecerem queimando até o final. Porque vai ter dias que você não vai aguentar orar, mas as reservas estão ali. Tem dias que vão ser muito difíceis, mas você não pode perder a sua comunhão com Deus. Você não pode perder a sua intimidade. E ela fala: se eu te der, não vai dar. Deixa eu te falar, não tem como a gente dar o azeite. O processo é individual. O azeite, ele sai de você. Ele sai da tua essência. Nós temos a essência do Criador dentro de nós. Quanto mais nós passamos pela prensa, mais da carne morre e mais dele é revelado em nós. Por isso que não dá para dar, não dá para emprestar. Então as 5, elas foram comprar. Elas tiveram disposição. Elas sabiam que o que elas tinham era insuficiente para conseguir chegar até o noivo, para o noivo ver. Então elas tiveram disposição para comprar. Elas sabiam aonde buscar. Você sabe aonde buscar Deus. Você sabe que quando você entra no seu quartinho, Ele te ouve. Você sabe que quando você começa a adorar de novo, Ele te entrega canções. Ele fala com você. Ele te revela a palavra. Você sabe aonde buscar. Mas entenda, elas sabiam aonde buscar. Mas olha o que acontece. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta. Interessante que no primeiro momento era esposo, mas quando eu li isso aqui, e Senhor, Senhor, não era noivo, não era esposo. Porque toda pessoa que se distrai com o mundo perde o lugar de intimidade. Toda pessoa que se distrai dando voltinhas no mundo perde o lugar de relacionamento. Perde o tempo de intimidade. E você nem sabe mais quem é seu noivo. Nem lembra mais da voz dele. Nem lembra mais aonde encontrar. Senhor, Senhor, abre a porta. Não é mais esposo, não tem mais intimidade. Porque é sempre assim. O inimigo, ele o tempo todo, desde o Éden, ele tenta te roubar do lugar de identidade. Quando ele chama Adão, quando a cobra, quando a serpente, quando Satanás, ele seduz Adão para sair do lugar de intimidade e entrar no lugar da desobediência. Porque todas as vezes que você perde o lugar de intimidade, você entra no lugar da desobediência. Quando Adão entrou no lugar da desobediência, ele perdeu o lugar da intimidade. Por isso que quando Deus aparece, ele se esconde. E ele não se via mais da forma com que Deus o via. Porque todas as vezes que você se distrai com as coisas lá do mundo, você perde o lugar de relacionamento com Deus. Você perde o lugar de intimidade. Aí ele fala: Senhor, Senhor, mas a porta fechou. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor. Eu repeti. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós eu não conheço, vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá. Que o Filho do Homem há de vir. O que eu quero dizer para você: não perca o tempo da visitação. Pode ser que você esteja assim: mas dá tempo de eu dar uma voltinha no mundo. Dá tempo de eu levar uma vida aqui meio superficial na igreja. Porque afinal é apenas os princípios, os sinais dos princípios da dor. Mas eu quero dizer que nem o Filho nem Jesus sabe a hora que vai voltar. Só Deus sabe. Ninguém sabe. Não queira viver baseado em sinais da sua volta, mas queira viver baseado no lugar de relacionamento, no lugar de intimidade com Deus. Porque eu quero dizer que o noivo vem e vai ficar de fora. Mesmo que você tenha vestes de noiva,
mesmo que você tenha se separado, mesmo que você tenha lamparina nas mãos, mas se não está queimando, você não entra para a festa. Se não está queimando, você não entra para a boda. Você tem uma palavra que diz que o Senhor fala: eu nem te conheço. O que Ele quer dizer? Eu não tenho relacionamento com quem não se preocupa em se preparar para mim. Eu não tenho relacionamento com uma noiva que não está focando no dia do casamento, mas está dando voltinhas no mundo. Ao invés de estar buscando azeite, está perdendo tempo com as coisas do mundo. O que Ele está dizendo: eu não te conheço. Ou seja, eu não vejo a sua busca por mim. Eu não vejo o seu compromisso. Então Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso. Porque uma noiva no dia do casamento, ela faz tudo pensando no dia do casamento. Faz tudo pensando em estar linda para o noivo, não é verdade? Porque tudo que ela quer é olhar para o noivo quando ela chega. Mas uma noiva que no último momento não tem a lamparina acesa, ela quer dar atenção a tudo, menos ao noivo. Ela pensou em tudo nessa hora, menos em agradar o noivo. Que você seja uma virgem, que você seja uma noiva que esteja desejando o encontro do noivo, que esteja com as suas lamparinas acesas, independente do processo que você está vivendo, mas que o óleo nunca falte na tua vida, que o óleo da unção, o óleo que nos lava, que nos limpa, que nos alimenta, que unge a nossa vida, que ilumina os nossos caminhos, o óleo que servia para acender as lamparinas era o mesmo que servia, na verdade, para iluminar o caminho dela até o noivo. Que esse óleo, que nunca falte na nossa vida, para nos iluminar, para iluminar o nosso caminho no dia mau, para que não venhamos ser enganados, para que não venhamos ser levados pelas doutrinas enganosas, para que não sejamos enganados e levados pelos falsos profetas. Então que a sua lamparina esteja sempre acesa, para que você não perca Jesus de vista, para que você não perca o seu noivo de vista. Eu quero adorar o Senhor com você. E você que entrou aqui, falou: pastora, eu estou sem reserva na minha botija. Por muito tempo eu tenho estado diante da presença do Senhor, mas eu não tenho buscado relacionamento. Eu tenho esfriado durante a caminhada. Eu tenho tido cansaço, esfriamento espiritual, e a minha botija está vazia. Eu quero você, a noiva que quer se preparar para o noivo, que entende que o que tem ainda é suficiente. Não fique de fora, porque quando eu estava lendo essa palavra, eu falei: Senhor, eu não quero ficar de fora. Eu quero mais azeite na minha botija, Senhor. Eu não quero encontrar a porta fechada, Senhor. Eu quero ser reconhecida por Ti como servo bom e fiel. Entra na presença do seu Senhor. Eu quero ser reconhecida como a noiva que passou anos da sua vida em prol de se preparar para esse dia. Que você seja essa noiva essa noite. Querendo, você quer mais azeite? Eu quero mais azeite, Senhor. O noivo vem e eu não quero ficar de fora. Será que você pode declarar isso para o Senhor? Amado da minha alma, quem recebeu, não fique de fora com tudo aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Não seja apenas alguém que vem para assistir. Você faz parte desse corpo, do corpo de Cristo. Se você não está entre a noiva prudente, você está entre essas duas. Não tem meio termo. Não tem um terceiro tipo de noiva, não tem um quarto tipo de noiva. O Senhor deixa claro que na sua vinda haverá esses dois tipos de noiva. Então é tempo de alinhamento espiritual. É tempo de posicionamento espiritual. É tempo de colocar os projetos espirituais na frente de qualquer projeto que você tenha. Qualquer projeto que você tenha. Como que você tem se preparado espiritualmente para receber o amado da tua alma? Tudo passa, tudo ficará, mas há um céu, há um novo céu
nos aguardando. Há um novo lugar nos aguardando. E a Bíblia diz, 2 Pedro 3, que pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Aqui fala da volta do Senhor, da promessa, porque estamos aguardando novos céus e novas terras em que habitai a justiça. Há um novo céu, há uma nova terra nos esperando. Não há nada que você venha fazer nessa terra que seja tão importante como você se preparar para a volta, porque tudo vai ficar aqui. Deseje a presença de Deus. O ser humano a vida inteira ele busca se relacionar. Você já reparou? Você olha para alguém no leito da sua morte, ele vai falar assim, por mais que ele tenha conquistado muito dinheiro, ai, a última coisa que eu quero ver é a Ferrari que eu comprei. Ai, eu quero olhar aquele relógio que eu comprei. Coloca perto de mim. Não, eu quero estar perto da minha família. Ele pode ter tudo, mas ele vai falar, eu quero estar perto da minha família. Eu quero estar perto de quem eu amo. Porque o ser humano a vida inteira ele deseja se relacionar, porque assim foi desde o Éden. Mas o seu maior desejo tem que ser se relacionar com o seu Criador, com aquele que você carrega aqui, a essência dentro de você. O sopro de Deus, o sopro da vida está dentro de você. Que todos os dias, antes de você alimentar a tua carne, você alimente o seu espírito, falando para o seu Criador, Pai, eu estou aqui. Que meu dia seja guardado e conduzido pela tua doce vontade, pela sua presença. Amém? Que o Senhor guarde a tua vida. Que o Senhor te desperte, igreja. Não só hoje, mas que o Espírito continue falando ao teu coração todos os dias da tua vida. Porque Ele vem. Maranata, Ele vem. E quem tem reserva, a porta vai ser aberta, não será fechada. Para quem tem reserva, Ele vai falar, entra. Entra pro banquete, entra pra festa do noivo. Que o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua empresa, abençoe os teus negócios, a tua família, em nome de Jesus.